Olá, seja bem-vindo. Hoje a entrevista é com Augusto Pinto, diretor e sócio da EPMA Comunicação Corporativa. Nós vamos estar abordando uma série de questões e vamos começar até pelo manual de crise que Augusto criou, que, de acordo com ele, não é bem um manual de crise. Augusto, conta um pouquinho para a gente. Na verdade, é assim, né? Quando a gente começou aquilo, é um e-book, né? E os e-books eles são muito utilizados no inbound marketing para você fazer geração de leads, né? O e-book normalmente é um prêmio que você oferece no marketing de conteúdo para convencer alguém desconhecido a se identificar. Aí você entrega para ele aquele conteúdo premium e aí começa um relacionamento que eventualmente termina numa venda da empresa, né? E nesse processo de inbound marketing, eu pessoalmente fiz muitos e-books, muitos, pela Hulk Digital, que era uma empresa que a gente tinha que fazer só inbound marketing. E todo e-book ele tem um ranço assim de seriedade, digamos assim, né? Colarinho branco e tal. Eu falei, não, na verdade eu não reconheço a pandemia como uma crise de negócios. É uma crise pessoal, é uma crise humanitária, é uma crise de saúde, mas do ponto de vista profissional, eu acho que é uma oportunidade de transformação de negócios, né? E as empresas, na minha opinião, erroneamente, começaram a olhar o Covid, a pandemia e o home office como uma crise e estavam pedindo manuais de crise. Eu falei, não, eu vou escrever um e-book que não é um manual de crise, é um manual de oportunidades. Ou seja, como a sua marca, numa circunstância como essa que nós estamos vivendo, deve se comportar para tirar benefícios dessa situação. E o benefício da situação você tira quando você se comporta como uma marca socialmente responsável, como uma marca que se insere no contexto do ambiente que você vive e tenta ajudar pessoas e empresas a conviverem nessa crise de formas que você saia melhor do outro lado. Uma forma de sair melhor, que a gente aborda nesse book, é não se esconda, não fuja do seu público, não fuja da mídia, não fuja das mídias sociais, mas se exponha positivamente. Se expor positivamente e apresentar a tua marca como uma marca utilitária, uma marca que presta serviço. A gente tem visto aí na internet, nessa fase aí do início da pandemia, muitas campanhas do bem, né? Muitas correntes do bem, empresas querendo ajudar, fazendo doações, oferecendo seus produtos e serviços para tornar a pandemia menos dura para o mundo à sua volta. Dá ciência disso. Não adianta nada você fazer uma coisa bacana, você adaptar seu produto. Tem gente fazendo uma adaptação de uma fábrica que produz um determinado produto para produzir respiradores, um exemplo, né? Putz, conta essa história. Isso é uma história legal. Então, o que tem naquele e-book, né, que eu prefiro não chamar de manual de crise, é um manual de oportunidades. Como você olha a circunstância, e não oportunisticamente, porque essa palavra não cabe, mas de uma forma positiva, você insere a tua marca como uma marca prestadora de serviço. Uma marca que está ajudando as pessoas e as empresas a atravessarem a crise com menos problemas e, quem sabe, saindo melhores do outro lado. Mais ou menos isso que eu tive em mente quando a gente escreveu. Isso me leva até a uma pergunta que tem muito a ver com o que eu até tinha feito de cola aqui, mas como é que você acha que essa dinâmica, em função do Covid-19, dentro das empresas, no comportamento das empresas, o que você crê que pode mudar? Olha, na verdade, assim, né? Bom, é apenas uma opinião pessoal, né, Ricardo? Claro. Quer dizer que não leve isso como, enfim, sendo a verdade da RPMA, não é uma opinião pessoal. Eu acho que todas as crises são transformadoras, né? Se você pensar, por exemplo, o mundo antes e depois da Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo antes e depois da bancarrota de 1929 ou de 2008, são mundos diferentes. O mundo renasce renovado, ele se reinventa depois de uma grande crise. Mas nem em ficção científica a gente imaginou nas nossas vidas, eu não imaginei a minha, algo como nós estamos vivendo.
Quer dizer, nós estamos em prisão domiciliar coletiva, as ruas vazias, você olha pela janela, numa sexta-feira, às 7 horas da noite, a Marginal Pinheiros está vazia. É uma coisa assim de ficção científica, né? Isso vai quebrar muitos paradigmas. Eu vou citar alguns, né? Home office. Home office que muitas empresas vinham com desconfiança, com o nariz torcido, como day off, não home office, né? Está se comprovando uma ferramenta de extrema utilidade, que funciona, uma ferramenta de otimização. Reuniões. Será que você precisa pegar um avião para fazer uma reunião no Rio de Janeiro, com as plataformas incríveis que a gente tem de compartilhamento de conteúdo, de imagem, de voz? Pô, nós fizemos, nós temos, contando uma historinha para ilustrar, né, uma reunião mensal que a gente chamou Bolo do Mês. O Bolo do Mês é para celebrar os aniversariantes do mês. Mas, na prática, a gente introduz novos funcionários, a gente celebra novos negócios, a gente conta histórias, a gente chama convidados para falarem. É uma horinha de celebração, que todo mundo se reúne e que termina com parabéns a você e a gente come um bolinho de aniversário do pessoal do mês. E aí, putz, na pandemia, como é que a gente vai fazer com os aniversariantes do mês de março, né? Eu falei, gente, vamos arriscar fazer uma reunião por Zoom com 140 pessoas, como se fosse ao vivo, com todas as apresentações, com parabéns a você. Só que a gente pede para cada um pegar um bolinho na sua casa para comer por conta própria. Essa foi a única improvisação. E deu muito certo. O pessoal amou a reunião. Foi uma dinâmica incrível. Teve partes emocionantes que levaram as pessoas a chorar, com depoimentos das experiências de home office de cada um, alguns solitários, um cara morando sozinho com um gato há 30 dias dentro de casa, alguma coisa nessa linha. Então, essas coisas a gente vai aprender com elas e quando a gente voltar para o nosso escritório, talvez a gente não queira fazer grandes reuniões ao vivo, talvez o home office vai encolher nosso escritório, em vez de você ter, sei lá, 100 posições, você vai ter 50 e o resto a gente vai estimular home office. A gente vai utilizar mais EAD, ensino à distância. Todas as plataformas de ensino abriram durante esse período para, enfim, como uma forma de preencher o tempo das pessoas, tudo gratuitamente, Casa do Saber, várias outras, né? E quando a coisa voltar, a gente vai ter um hábito de assistir a EAD que a gente não tinha antes. Então, aquele ranço de não, o treinamento, o aprendizado tem que ser ao vivo, será? Só que as plataformas vão ter que melhorar muito para que o ensino à distância fique um ensino interativo, um ensino leve, né? Eu, por exemplo, sou estudante de Cabala, né? Então, toda segunda-feira, eu encontro com a minha mulher às 7h30 e a gente tem uma hora de aula de Cabala. Temos o nosso grupo lá de umas 20, 30 pessoas que a gente conhece há muitos anos já. Nós estamos há um mês, já 4 aulas ao vivo e a cores, no Zoom também, né? No final, todo mundo interage, pergunta, batemos papo, conversamos. A primeira aula foi esquisita, a segunda foi mais ou menos. A partir da terceira, quarta aula, a última foi ontem, a gente está totalmente à vontade. Nós nem lembramos que não é ao vivo, entendeu? Então, é uma formação de mindset, cara. Então, exatamente. E você vê que interessante que por trás das palavras que você está colocando, e aí eu não estou atribuindo que você já não estava aberto, porque eu conheço você, você é uma pessoa aberta para isso. Agora está, talvez, com tempo para experimentar isso em mais profundidade. Né? É isso. Agora, você citou 2 coisas que me chamam muita atenção. Uma viagem ao Rio de Janeiro para fazer uma reunião, que tem um custo aí de uma ponte aérea, se for uma viagem de última hora, podia ser um custo de R$2.000, R$1.700, uma ida e volta. Mais locomoção, para arrancar essa reunião, a tua empresa, você representou a tua empresa, ia ter um custo de R$2.000 a R$2.500, incluindo um estacionamento aqui em São Paulo, mais o táxi no Rio de Janeiro. Você citou, porque ter um escritório, o teu escritório é maravilhoso, lindo, teu escritório novo, mas por que espaço? A minha pergunta, a minha reflexão, mais do que a lógica de apontar a relação de custo, e por que antes a gente não olhava para essas coisas
e não perseguir essas coisas, você conhece um pouco de Selex, de melhorias contínuas, de busca de melhora de processos, novas formas de fazer as coisas, por que a gente não conseguia ver isso? Porque você vê, isso ou aumenta a rentabilidade da empresa, na diminuição do custo, pode aumentar a rentabilidade, e que, em consequente, pode melhorar até o preço para o cliente final, não só no teu caso, mas em outros casos. E isso pode ser um efeito dominó. Está todo mundo preocupado com o efeito dominó por conta da crise. E eu venho defendendo micromercados, que conceitualmente é isso: você tratar o one-to-one, ter mercados onde você pode praticar um preço mais alinhado, sem tanta pompa. Eu até comentava numa outra live, que não é uma live, né, tudo gravado, mas numa outra entrevista que eu fiz, eu disse, a gente chega a ter um absurdo de carregar um iPhone de 11 mil reais no bolso. Não a gente, mas muitas pessoas. As coisas estavam meio que fora de proporção. Como que se vê essa nova configuração? Porque está nos forçando a, pelo menos, olhar isso de frente. Não dá para fugir. Não, não dá. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, eu estou com camiseta branca, tipo Ering, né? Sei lá que marca é, mas é básica, né? Eu estou com uma camiseta calção desses calções esportivos há 35 dias. Por quê? Você lava, é dry fit, minha mulher lava, pendura, à noite está seco e tal. Aí eu fico me perguntando, putz, o que eu vou fazer com aquele monte de camisa que eu tenho lá no guarda-roupa, um monte de sapato, de tênis, né? Não precisa daquilo, cara. Porque eu tenho trabalhado assim, eu tenho feito apresentações para clientes assim, reuniões formais, assim. Isso é uma reunião formal. Estou fazendo uma live. O informal se tornou formal. O informal se tornou formal. Então, eu acho que o consumismo, o shopping center, eu acho que vai mudar. Ele vai tender, né, depois que a gente voltar, a ser um ponto muito mais de exposição de produtos do que o ambiente de compras, porque a gente acostumou a comprar tudo. Pô, de meia em meia hora eu estou entrando aqui em algum Mercado Livre da vida, comprando alguma besteirinha que está faltando. Isso começa a se tornar tão automático na tua vida. Você fala, pô, agora eu vou chegar numa loja, vou lá olhar, experimentar, vou comprar online, 9 em cada 10 vezes. Então, essa mudança de configuração por experimentação vai mudar o ambiente de negócios dramaticamente. Quer ver um exemplo? Uma RFP, Request for Proposal. Né? Normalmente, uma grande RFP ela é sectária, porque se uma grande empresa de São Paulo vai fazer uma RFP para comprar serviço, ela chama empresa de São Paulo, dificilmente vai chamar uma empresa de BH, de Porto Alegre. Mas se você fizer uma RFP que os concorrentes podem participar online, você pode chamar a empresa do Brasil inteiro. Ou uma empresa do Recife que não ousava chamar um prestador de serviço de São Paulo, porque esse cara não ia se dispor a pegar um avião e ir até o Recife para fazer uma apresentação, agora dá. Então, esse tipo de mudança de perspectiva, eu acho que vai transformar mega o ambiente de negócio. Como? Em que direção? Não sei, mas que vai transformar, vai. Por que você acha que não acontecia antes? Porque isso já podia ser feito, só que as pessoas não aceitavam. Mas isso é uma questão de experimentar, né? Por exemplo, a gente ia no cinema, porque é o que tínhamos. Um belo dia surge uma plataforma de streaming e você entra e experimenta. Aí depois tem duas, hoje tem N, tem plataforma de streaming segmentadas para aquilo que o cara quiser. Aí você volta ao cinema, volta. Mas você volta com outro intuito. Você volta quando você quiser ver um blockbuster, que você quiser ver um filme com um som espetacular, um filme da Marvel. Mas você vai ver um filme intimista, você vê no streaming em casa. Agora, por que a gente não fazia antes? Por falta do hábito. E o hábito é criado com a experiência. O que nós estamos vivendo agora no home office, na pandemia, são novas experiências de vida. Né? Eu estou fazendo, toda sexta-feira, eu faço um vídeo, eu estou chamando de série Sextou. Então, eu sempre começo, pessoal, sextou. Significa, eu tenho uma novidade para vocês. Uma semana eu ensinei os caras a fazerem caipirinha, passei a fórmula do meu pai.
Na outra semana, eu ensinei eles a fazerem uma série aeróbica num cantinho da sala, sem nenhum equipamento. Na outra, eu ensinei eles a fazerem uma musculaçãozinha usando garrafa de água de 1,5 litro. Esse tipo de besteira. Hoje de manhã, eu gravei uma para sexta-feira que vem, ensinando a como estender um lençol na cama sem precisar passar. Você pega um spray com água e álcool, o lençol, passa a mão assim, ele fica lisinho. Experimenta. Lisinho, melhor do que passado a ferro. Dá a Essas receita coisas. aí, qual é a mistura, a proporção de água e álcool? Olha, a minha mulher fez meio a meio. Você pode pôr um álcool com cheirinho, um álcool de cheirinho de esses aromatizados, né? Aí a roupa de cama fica, além de lisinha, com arominha gostoso, eucalipto, alguma coisa assim. Como as pessoas estão Agora, eu se pergunto para comunicando. você, por que a gente não buscava isso antes? Porque a gente não precisava. Porque tinha faxineira que vinha e passava roupa uma vez por semana. Você podia mandar a roupa no tintureiro. Agora não tem nem faxineira nem tintureiro. O que você faz? Tem que procurar um caminho para facilitar a tua vida. É a razão pela qual eu estou usando a camiseta básica branca. E, em vez de passar lençol na sexta-feira, a gente descobriu que com um alquinho, esfregando a mão nele, ele fica lisinho. Tá vendo? Esse tipo. Hoje, vou continuar meus exemplos aqui, porque eles vão ilustrando como é que as fichas caem, né? Minha mulher, na hora do almoço, hoje fez uma abóbora de forno, deliciosa, né? Botou lá um salzinho, pimenta, ralou umas coisas em cima, que eu não sei o que é, mas estava uma delícia, crocante. Eu falei, putz, imagina que a gente pega essa abóbora e você faz com açúcar e canela, do mesmo jeito que você fez e põe no forno. Eu falei, pô, vamos experimentar hoje à tarde. Hoje à tarde eu vou experimentar abóbora ao forno Me conta. com açúcar e canela. Pode virar uma receita. Mas isso vem pela necessidade, cara. Enquanto a gente não tinha necessidade de ficar em casa, a gente estava acomodado com o status quo. Todas essas iniciativas, inclusive se utilizando do serviço online, têm criado um monte de lives. É gente falando de tudo, é gente ensinando de tudo. Até o motivo que eu decidi não fazer uma live, para que as pessoas pudessem interagir e simplesmente gravar, e aí as pessoas olharem e dizer, gostei, não gostei, bacana, tira as conclusões. Eu estou publicando esse conteúdo lá no Knowledge Center, onde, se as pessoas quiserem fazer perguntas, elas fazem e eu te encaminho para você responder, ou você se loga lá e pode responder. Mas o fato é que tem muita coisa. E aí você tem, como tudo, né? Você tem coisas boas, você tem coisas medianas e você tem coisas muito ruins. De certa forma, todo esse movimento de iniciativas boas, eu adorei a dica do lençol, de coisas boas, mas também de coisas ruins, eu fico um pouco receoso do filtro das pessoas para conseguir entender essa transformação, porque vamos entender assim, essa transformação foi a forceps e está acontecendo rápido. Ela é exponencial, assim como o vírus. Como que você vê esse movimento todo? Então, cara, se a gente olhar o processo de descobertas da humanidade, tem uma curva, não me lembro quem é o autor, que mostra, né, sei lá, você levou para chegar na imprensa X mil anos. Aí, da imprensa até a máquina a vapor, alguns séculos. Da máquina a vapor até o automóvel, algumas décadas. Do automóvel até o avião e assim por diante. Ela é assim. No pós-guerra, essa curva fica desse jeito, né? E isso é bacana, de uma certa maneira, porque a cada dia a gente tem uma novidade que você não sonhava até um mês atrás. Agora, o uso produtivo dessa quantidade de opções que a tecnologia te dá, ele gera ansiedade. Ele gera ansiedade. É só você ver um garoto de 7, não sei se você deve ter na tua família, aí pré-adolescentes, né? Eles ficam loucos. Eles ganham um celular, eles começam a ter acesso a games, a vídeos, a interação com os amigos, a redes sociais e TikTok, e eles ficam alucinados. Tem que botar a hora para eles usarem aquele troço, porque é uma verdadeira caixinha de surpresas infinitas, né?
Uhum. Agora, como é que isso funciona na cabeça de um adulto, né? A gente precisa usar seletividade para extrair utilidade. E quando você tem uma oferta infinita, hoje nós temos uma oferta infinita de possibilidades de tudo, isso gera uma certa ansiedade de por onde começar, onde está o fio da meada, né? Isso até dá um post legal. Eu acho que o fio da meada é o fio da meada do ambiente que você vive. Por exemplo, se você é um cara que gosta de vinho, existe no âmbito de vinho um sem número de espaços para você. Você pode ver vídeos de vinho, de conhecedores, filmes, você pode frequentar encontros virtuais, fazer cursos sobre vinho. Mas na medida em que você entra nesse ambiente, você vai achando um fio que uma coisa vai te conduzindo a outra. De repente, você está assistindo um filminho legal, você nem sabia que existia, porque naquele teu grupo de relacionamento sobre vinhos portugueses legais que você curte, alguém te deu a dica de um filme que você assistiu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a forma da gente triar o que presta do que não presta, o que a gente gosta, do que não gosta, o que é útil, do que é bullshit, é por imersão, não tem outra forma. Não tem outra forma, cara. Não dá para você pegar um manualzinho e falar, bom, agora eu vou começar a estudar as novidades que tem no âmbito X. Isso não existe. Agora, Isso não existe. você sabe que tem um paradoxo É por imersão. também, como em tudo, né? Tem um paradoxo, e eu gosto muito de estudar comportamento. Você observa assim, tudo o que você está dizendo faz muito, mas muito sentido. É uma realidade, mais do que fazer sentido, é um fato. Na contrapartida, quando a gente volta um pouquinho, vamos voltar a janeiro e fevereiro desse ano, para não ir muito distante, antes do vírus se apresentar aqui no Brasil e a gente agora chegar nessa condição de estar trancado em casa, como você, adorei o termo que você falou, né? A gente está Prisão domiciliar. em prisão domiciliar. Bom, quando você volta um pouquinho, janeiro e fevereiro, e dentro das empresas, até dentro das residências, que você se propunha a, de alguma forma, utilizar um modelo aparentemente cartesiano, de dizer assim, ó, vamos pensar o futuro, vamos olhar o caixa da empresa, vamos ver onde a gente pode melhorar. Parece que estava todo mundo no piloto automático, sabe? Ficava empurrando esse assunto para depois. Agora, você chega num momento onde você precisa pensar isso. Quantas empresas, e é infelizmente, mas é um fato, quantas empresas vão quebrar? Eu não estou falando de empresas médias, empresas já conhecidas, estou falando da cabeleireira, do salão de beleza, estou falando da loja de bolo, que o cara, até usei esse exemplo outro dia, o cara pediu demissão, foi demitido, pegou a FGTS, pegou uma franquiazinha lá, montou, mas nem tem caixa, ele ainda estava recuperando o capital. Ou aquele que fez uma franquia de uma praça de alimentação, e em outros negócios por aí. Eles vão quebrar. Eles já vinham assim, vamos almoçar porque eu não sei se dá para jantar. E aí agora disseram assim, olha, meu amigo, não tem almoço. Como é que a gente vai fazer? Então, o consumidor vai mudar comportamento, e muito que a gente está falando é mudança de comportamento do consumidor. As empresas são obrigadas a mudar, a olhar E vão ter que planejar isso, né? para se planejar, fazer Depois que eu caixa. entendi o teu dilema, eu queria fazer uma... Eu adoro fazer alegoria, porque acho que é a melhor forma da gente Eu adoro conversar contigo por causa disso. pegar o ambiente. Então, vamos fazer duas alegorias. Tá? Um inglês, durante a Segunda Grande Guerra, entra num abrigo durante um bombardeio de Londres. E fica lá conversando com o pessoal no abrigo, tomando um esquinho e tal. De repente, soa o alarme que passou o bombardeio, ele sai, o que ele faz? Ele volta para casa e volta para a sua rotina. No dia seguinte, ele vai trabalhar e tudo mais. Mas ele tem que estar consciente que, quando soa o alarme, ele tem que correr para o abrigo, se esconder, e depois a vida retoma mais ou menos o seu normal. Agora, vamos para um outro cenário. Um cenário de Hiroshima, mesmo a Segunda Grande Guerra Mundial. O japonês ouviu um ruído estranho, correu para o porão,
digamos que ele não esteja lá no coração de Hiroshima, nos arrabaldes, caiu a bomba, aí ele sai de casa quando se faz o silêncio, ele olha em volta, não tem nada. Você percebe que a situação é muito diferente? Nós vamos sair de casa não como o inglês que sai do abrigo, mas como o japonês que sai do porão depois da bomba de Hiroshima. Excelente analogia. Aí eu queria te colocar uma coisa que eu acho que eu gosto muito de usar essa imagem também. Uma coisa é você ter um norte, você ter uma direção, a outra é você ter uma rota. Uma coisa é você dizer, semana que vem eu vou ao Rio de Janeiro. A outra é você dizer, semana que vem eu vou comprar uma passagem de avião na quinta-feira de manhã para ir ao Rio de Janeiro. Você tem um norte e você tem uma rota definida. Nós vamos ter que ter um norte como empresas quando a gente sair do nosso abrigo nuclear, mas não vamos ter uma rota de jeito nenhum, cara. Nós vamos ter que criar essa rota a partir das cinzas do caos, porque é um mundo que vai ter que se reconstruir totalmente, a forma de fazer negócio, a forma de contato, de relacionamento, aquilo que a gente achava bom, que não acha mais, vão mudar não só o modus operandi, mas o conteúdo de produto e serviço que a nossa empresa entrega, entendeu? Quer dizer, minha empresa vende comunicação corporativa. O que significa? Significa assessoria de imprensa, redes sociais, gestão de influenciadores, todo o conteúdo proprietário, sites, blogs, aplicativos, whatever. Tudo que não seja publicidade. Isso a gente não faz. O resto a gente faz tudo. Esse conteúdo que nós oferecíamos, quando a gente sair do abrigo nuclear, eu não tenho certeza se ele vai ter a mesma eficácia que tinha anteriormente, entendeu? Porque a forma de consumir informação durante a quarentena mudou. E o cara, quando sair, ele vai continuar consumindo de uma forma diferente do que ele consumia antes. Então, o que nós vendíamos, nós vamos ter que repensar, mas o que vai prevalecer, eu não sei, cara. Por exemplo, esse hábito de assistir lives, que é uma coisa que surgiu nos últimos 30 dias, uma onda, né? Isso vai ter que se inserir no contexto da minha oferta. Porque algumas empresas que começaram isso vão continuar no pós-pandemia e eu vou ter que ajudá-las a fazer lives melhores, com conteúdo mais relevante. Podcasts corporativos que não aconteciam, começaram a acontecer nessa fase. Então, são produtos novos para um novo hábito de consumo. Até os artistas, né? Os artistas estão repensando, porque o cara faz uma live com 55 milhões de views. Quando que ele vai fazer um show com 50 milhões de pessoas assistindo? É isso. Sabe, eu vi, o Roberto Carlos fez uma live essa semana, acho que foi domingo, talvez. Não, ontem. Eu acho que foi domingo, mas tanto faz. A Lígia é fanática, ela sabe, minha mulher, ela sabe decor todas as músicas do Roberto, ela já foi lá pegar a rosa vermelha lá na frente, em 500 mil shows iguais que ele fez. E eu assisti esse show com aquele preconceito de que, putz, vou ver tudo de novo, tudo igual, mas acontece que foi diferente. Porque Life, ele fez um show intimista. Estava ele, o Eduardo Lage, que é o maestro dele, o Tutuca, que é um tecladista, só os três conversando entre eles. Terminava uma música, a gente ficava esperando as palmas, não tinha palmas. E eles também ficavam meio sem graça, eles batiam um papo entre eles. Foi maravilhoso o show. Foi realmente emocionante. Em alguns momentos a gente viu que os três estavam assim com a voz embargada, com lágrimas, porque acho que eles nunca fizeram um show sem público que os emocionasse e que emocionasse a gente, como esse show que o Roberto Carlos fez. Ele descobriu isso fazendo agora. Você sabe que ele vai voltar para o palco e fazer aquele show chato, distribui rosa vermelha lá na frente? Provavelmente não. Porque ele se reinventou, e assim o cara que vende automóvel, o cara que vende serviço de comunicação, que vende comida no restaurante, será que os restaurantes não vão se reconfigurar para ambientes mais abertos? Para ambientes onde você vai lá, toma um drink, degusta alguma coisa, pega um delivery e vai comer na tua casa? Alguma coisa assim? Eu não sei. Mas o mundo não será mais o mesmo depois do Covid, porque quando a gente sair do abrigo nuclear, não vai ter mais nada. Nós vamos ter que construir um mundo novo. Você sabe que você tocou no assunto, eu fiz consultoria para um setor de fast food.
E uma das coisas dentro do estudo que eu fiz, eu disse, por que que padarias, que é muito famoso, principalmente no mercado de São Paulo, né? Padaria é um local de encontro em São Paulo, né? Mas eu Adoro. sempre fiz o questionamento, eu disse assim, você vai na padaria, você tem buffet, você vai na padaria, você tem lanche, você vai na padaria, tem os insumos básicos ali de um café da manhã, de um lanche que você queira para sua casa, e até alguns outros itens, mas você não tem uma rotisseria, porque eu não quero comer na padaria. Eu quero comida boa, que eu como na padaria, mas eu quero comer em casa. Algumas pessoas estão imaginando que quando isso acabar, ou pelo menos começar a abrir, as pessoas vão se encontrar nos bares e vão se abraçar e que vão fazer uma festa em casa. E não vai ser nada disso. As pessoas vão para a rua de máscara. Eu tenho saído muito pouco, mas muito pouco mesmo. Eu estou fechado desde o dia 6 de março. Eu tô por aí também. Estou desde 16 de março. Todas as vezes que eu saí foi para ir até o supermercado e aí eu vou caminhando, e a gente percebe que as pessoas mesmo com máscara, com proteção, e na rua, ao ar livre, elas olham para o outro, quase que se repelem, se distanciam, é um comportamento muito esquisito. Esse medo de contrair uma doença que todo mundo mais cedo ou mais tarde vai contrair. A questão é se vai ter uma vacina ou não. Porque a doença não vai desaparecer. O vírus não vai sumir. Ele está ali fora e vai continuar ali fora. Como é o vírus da gripe, que todo ano se manifesta. Não se extirpou a gripe, não é uma polio. E mesmo a polio voltou, né? Então, esse comportamento, essa coisa, assim, eu gostei, eu amei a analogia do bunker do bunker. Eu amei. Essa foi de Augusto, essa foi sublime. Então, é o seguinte, eu acho assim, o home office aumenta muito a produtividade da gente. Mas você imagina, só o tempo que você economiza de ir ao restaurante na hora do almoço e voltar, ir até o escritório e voltar, o dia fica mais produtivo, no mínimo umas 2 a 3 horas para todo mundo. Para alguns até mais, aqueles que moram muito distante. E esse tempo acaba virando tempo de introspecção. E nem tudo é Netflix, nem tudo é. Tem uma hora que você para, põe uma musiquinha e fica pensando na vida. Né? E aí as coisas vão caindo. E uma coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: quando a gente trabalha assim, um burburinho, numa balbúrdia, com centenas de pessoas no escritório, às vezes milhares, grandes escritórios, uma fábrica, tal, paradoxalmente, a gente está vivendo a nossa solidão ali. Cada cara na sua mesa, no seu computador, no seu posto de trabalho, na frente de uma máquina operatriz de uma fábrica, é um indivíduo isolado. Isolado, a gente atinge o nosso potencial mínimo. Aí, o que a pandemia nos forçou a refletir? Putz, se eu estou sozinho em casa, não há como eu fazer aquele trabalho que eu fazia sozinho, conectado fisicamente no meu ambiente de trabalho, porque eu dependo de outras pessoas para fazer fluir aquilo que eu estou fazendo, seja um trabalho físico ou intelectual. Então, eu dependo de outras pessoas para minha potencialidade acontecer. E aí o que eu descubro? Que se eu uso bem esse relacionamento, eu consigo o potencial máximo. Individualmente, eu consigo atingir meu potencial mínimo. Quando eu trabalho numa cadeia colaborativa, todos chegam ao seu potencial máximo. Isso é uma descoberta que vai fazer com que, quando você volte para o seu ambiente físico, você não se isole mais no seu posto de trabalho. Você vai levantar da tua mesa e vai sentar na mesa do lado para conversar um pouco, para trocar uma figurinha, porque você já descobriu que isso te potencializa. Não é que potencializa o outro também, potencializa os dois. Então, isso é um insight também, né? Que o home office me levou a concluir que, se eu quero tirar o máximo potencial de mim mesmo, eu necessariamente tenho que me aproximar das outras pessoas, mesmo que isso seja uma proximidade virtual. Porque o ambiente físico nos dava a falsa sensação que cada um estava fazendo o seu trabalho sozinho e que se lixa do lado. E aí todo mundo estava no seu potencial mínimo. A pandemia nos forçou a procurar o potencial máximo pela colaboração forçada. Agora, Augusto, você não acha que, de alguma forma, as pessoas, a gente falando principalmente de ambiente de trabalho, tá?
a gente percebe assim, tinha um movimento muito bacana, tinha um rótulo, eu gosto de chamar de rótulo. Algumas pessoas discordam, mas a vida é para isso mesmo, né? A unanimidade é burra, né? Mas tinha um rótulo de que a empresa com escorregador, a empresa com a parede colorida, aquele ambiente colaborativo onde era mais uma subversão do que propriamente uma colaboração. De repente, todo mundo entrou num funil e se viu passando pela mesma fresta, dizendo assim, não, mas eu estou olhando ali para trás, tem um monte de coisa que eu não fiz. Meu amigo, mas agora vai ter que passar pelo caminho fino, estreito, e sair lá na frente e pensar em fazer isso. Então, eu não vi as empresas, nem vou falar de empresas, vou falar de profissionais, do indivíduo. Eu não via os indivíduos, você colocava insights, inputs neles, dizer, olha, vamos pensar assim, vamos pensar ali na frente, vamos construir, vamos cuidar da saúde da empresa. E o pessoal estava andando de escorregador, jogando pinball, se jogando nas salas de descompressão, que, por sinal, acho bacana ter um ambiente para descomprimir. Aquela coisa, voltando ao que eu disse, cartesiana, que até então era questionada, tem que ser requestionada de novo, porque é quase como a disciplina que você usou. Eu amei o exemplo, vou guardar para o resto da vida. A disciplina do inglês, que tinha lá um manual que ele fazia isso, ficava lá naquele período e saía. A disciplina do japonês, que teve que entrar lá no bunker, sair e ver, meu Deus, não tem mais nada. Inventar Nagasaki de novo, uma nova Nagasaki. Então, eu fico me perguntando, será que os profissionais vão voltar com essa consciência de que você precisa olhar o futuro? Eu até estou fazendo uma aposta com alguns amigos, e fica lançado, não no teu caso, porque eu conheço você, mas para a maioria dos profissionais, assim, dos 40 anos, dos 30 anos, eu estou lançando um desafio. Eu tenho dito para eles assim, você vai ter que aprender a pensar como seus avós pensavam. O que é isso? Porque seus avós vieram de um pós-guerra, de escassez. Então, sabia o valor de ter uma reserva, sabia o valor de não ostentar tanto, mas adquirir lá o terreninho da onde ele montou a primeira venda dele, vamos usar até um bom exemplo, né? Onde montou lá a tal de confeitaria chamada Pão de Açúcar. Então, vamos voltar igual nossos avós, quebrados também. Imaginou E quebrados. E petróleo a preço negativo, né, em muitos países. Imagina isso na Venezuela, na Arábia Saudita, por exemplo. Né? Agora, eu queria fazer uma reflexão com você que te envolve, tá? Porque ela está relacionada ao Celex, o trabalho que você fez conosco o ano passado, que transformou nossa empresa. Posso contar um pouco dessa história também. E aí me ocorreu a seguinte imagem, né? Aquela história do elefante, que você tem que prender por uma cordinha, aí ele tenta escapar, não consegue, aí você solta, ele aprende que quando solta ele pode andar, e um belo dia você põe ele do lado da estaca sem a cordinha, ele fica lá, porque é a cordinha virtual. Né? Quando você fala naquele escorregador, no pebolim e tal, é mais ou menos a cordinha que as empresas estão querendo esticar para ensinar os elefantes um certo hábito. Olha, eu quero que você seja criativo. Então, você vem aqui, descomprime e tal, depois você volta para o teu posto de trabalho, ripa na chulipa, produz para cacete e seja criativo, vai, brincando um pouco. Não funciona. Aí, o que a nossa experiência com o Celex, né? Foi de inventar uma cordinha virtual, uma cordinha que não existia. Nós pegamos um pedaço da nossa empresa, você participou disso com a gente durante um ano, e dissemos, ó, esse pedaço aqui vai trabalhar sem hierarquia, sem a cordinha do elefante, com liberdade total, no formato de squat. Escolhemos um cara, você, diretor dessa área, vai ser o elo de conexão com a nave-mãe, porque tem que ter um elo de conexão com a nave-mãe, por causa de salário, de RH e tal. Abaixo de você é o caos criativo. E vamos deixar isso rolar. Eu vou entregar para vocês desafios, eu vou entrar junto na Arca de Noé, junto com vocês, com os animais, com Noé, para a gente tentar fazer essa nave maluca andar aí pelo oceano turbulento.
e vamos ver o que acontece. Um ano depois, a gente percebeu um ambiente totalmente inusitado dentro da empresa, como se fosse um playground, sem ser um playground, onde 3 da tarde as pessoas levantavam, pegavam um violão, começavam a tocar, ou começava uma guerrinha de Nerf. Mas às 8 da noite, quando o resto da empresa já estava em casa, os caras estavam lá trabalhando. E ninguém tinha pedido isso para eles. Isso é o que eu chamo da cordinha virtual. Ou seja, esse estímulo que a gente tem que dar para as pessoas não é visual, não é pôr uma mesa de pebolim. É você criar um âmbito para os caras e dizer, olha, nesse âmbito, vocês são os donos, produzam. Eu estou pagando um salário justo, estou tratando vocês bem, estamos dando a liberdade para vocês chegarem a hora que quiserem, saírem a hora que quiserem, quer fazer almoço de 2 horas, façam, mas, cara, vai ter um desafio aí maior do que o resto da empresa. E os caras estão entregando. Eles descobriram que esse ambiente caótico acaba sendo muito mais produtivo, porque cada um faz do seu jeito. Num certo momento, o Ananias é o chefe, no dia seguinte o Ananias é o índio, aí o Hugo vira o chefe, eles vão trocando de posição, um dia ele é o suporte, no outro dia aquele cara tem uma habilidade criativa maior para aquele desafio, ele vira criativo, eles vão mudando papéis, não tem ninguém dando ordem, ninguém está dizendo, Hugo, nesse dia você é o criativo. Não, eles é que se organizam. Agora, eu pergunto para você, quantas empresas terão culhões, acho que nem a minha eu teria, para fazer na empresa inteira isso? Então, no fim do dia, observa assim, agora, o que aconteceu nesse trabalho lá específico na tua empresa, é uma coisa tão sutil, mas tão fácil de entender, que é a mudança da mentalidade da tarefa, da mentalidade da tarefa, não, da mentalidade da estrutura, da cordinha, como você está chamando, para a mentalidade do job. O que interessa não sou mais eu, se eu sou presidente, vice-presidente. Eu uso desafio. A gente É. usa desafio, não é job. Você tem um desafio. Então, mas se eu sou o presidente, se eu sou o gerente, se eu sou o faxineiro, não interessa. O que tem que ser entregue? Quando você consegue mudar a ótica daquilo que é o meu interesse individual para o interesse coletivo que precisa de uma âncora, e a âncora é a tarefa, é o job, é o desafio, a organização já não precisa mais de estrutura. Ela se horizontalizou. Então, mas esse troço ele tem que ser de dentro para fora, né? Ou seja, é uma coisa que tem que ir se propagando. Esse projeto virou um projeto que no início era só uma reunião criativa para a gente resolver desafios dos clientes, criar uma campanha bacana num tempo recorde e com resultado de alto impacto. Depois isso acabou contaminando o nosso processo de planejamento. E agora está contaminando o dia a dia. Às vezes o cliente tem um pequeno desafio e fala, putz, dá para fazer um reunião virtual? Reunião é a nossa reunião criativa, né? Um reunião virtual para a gente resolver esse problema? Mudou a forma da gente pensar. Você nos trouxe, quando você fez o treinamento, aquele conceito do Golden Circle, né? Que em vez de você pensar no que, no como e no porquê, você começa pensando no porquê, no como, para terminar com o quê. Depois de 1 ano e meio usando esse modo de trabalho, a gente acrescentou mais um anel para o Golden Circle. Agora tem um 4º anel, que é com quem. Muito bem. Com quem nós vamos fazer isso? Por que nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Para que nós vamos fazer isso? Isso é uma ficha que caiu. Ou seja, dependendo da configuração do grupo, a forma como eu vou trabalhar muda. Então, entendeu? Mas isso que está acontecendo na tua empresa tem um nome e uma explicação que está na tua própria descrição do que aconteceu. Cultura do exemplo. Quando as pessoas, que é o que eu sempre falo, e isso serve no contexto desse nosso bate-papo, que é para ajudar empresários e pessoas a refletirem sobre o que fazer depois, que é o seguinte, como é que se processa a cultura do exemplo?
cultura do exemplo, ela é simples, porque todo mundo sabe, dá o exemplo certo e as pessoas acham bacana e seguem. É simples assim. O que tem por trás disso, que é o que eu defendo também bastante, que vocês estão tendo muito sucesso fazendo na RPMA? Não fala em mudança, promova transformação. Porque a mudança, quando você diz assim, Ricardo, vamos mudar, para princípio, por princípio, minha primeira reação é dizer o seguinte: opa, mudar para onde? Mudar o quê? Mudar como? Porque significa eu sair daquilo que eu conheço, nem vou usar o termo zona de conforto, simplesmente o que eu conheço, para uma situação completamente nova. O que vocês fizeram na EPMA é um processo de transformação. Você planta a semente na cultura do exemplo, ela vai se disseminando, e para aquelas pessoas, que é a grande maioria, que tem medo da mudança, elas vão, na observação, se transformando individualmente sem perceber. É muito simples o processo. E aí vem consultoria, vem live, vem um monte de gente explicar um monte de coisa que, por princípio, é muito simples, mas precisa ter um sponsor, como vocês foram, para implantar isso e fazer dar certo. Tanto que a última vez que eu tive contato com vocês, fiquei super feliz que aquele embriãozinho lá virou uma sorte para você fazer projetos transformacionais para os clientes, entendeu? Tem todo um departamento, que é a área de criação, de vídeo e tal, são cerca de 30 pessoas, voltado para esse modelo, trabalhando nesse modelo de Square. Mas dentro dessas 30 pessoas, tem 4 que são a sorte. Uhum. Esses 4 trabalham fora da caixa, criando incômodo para todo mundo. Isso depois de um ano, né? O primeiro ano era nas horas vagas que eles faziam isso. Depois a empresa inteira viu o valor e nos permitiu separar 3, 4 pessoas. Não, essa sortezinha, ela vai estar o tempo todo sendo um canal de desconforto para o resto da empresa e para o próprio cliente. Agora, uma coisa que eu tenho que compartilhar com você é o seguinte: se você não tiver um sponsor que compra essa briga, essa transformação não acontece, nem na minha empresa, nem na empresa não minha. vai acontecer nunca. Nós somos 3 sócios. 2 deles simplesmente ignoraram essa transformação, mas me delegaram. Disse: olha, você quer aplicar esse conceito na criação? Vai em frente e aplica. Desde que a criação continue entregando tudo que ela tem que entregar, o arroz com feijão do dia a dia, os vídeos, as pequenas campanhas, tal, tá tudo bem. E eu comprei essa briga. Os caras também compraram comigo, porque eles, durante um certo tempo, tiveram que trabalhar horas adicionais para poder implantar essa transformação. Então, se não tem alguém, um sócio, alguém com um certo galão, um executivo que fala: putz, eu vou aceitar esse desafio, é muito difícil. Tem empresas que criam uma outra unidade de negócio para que aquilo floresça fora do cash cow. Essa é a razão pela qual os grandes bancos não conseguem competir com uma fintech. Eu acho muito difícil imaginar que que um Banco Itaú, que um Citibank, que um Bank of America, um dia vai se transformar numa empresa como o Nubank da vida. Não, é impossível. Mas é impossível porque a linha não voa. Eu vou te mostrar uma evolução, que essa você não viu, vou compartilhar minha tela. Mas então, você está vendo minha tela? Estou sim. Então, do que você conhece, que a gente está falando, na verdade, quando você dizia assim, o financeiro tem que fazer não sei o quê, o RH tem que fazer não sei o quê. Essa fita vermelha. Quando fala que tem que ir lá fazer o plano de mídia, fazer aquela parte que faz parte, né? A parte de produção, é o que eu chamo de operações. E tudo isso isso aqui é um DNA, certo? O que liga esse DNA? O que liga as fitas e mantém? Senão fica só um vírus. O vírus é um RNA, que é só uma fita dessas com um núcleo. O DNA que carrega o gene é esse que carrega os dois. São as duas fitas que elas se torcem. No DNA aqui elas são ligadas por proteína, mas é o que conecta elas, né? Que é a parte estrutural, que é a parte de cultura, de pessoas, é a parte voltada para o cliente, é a parte
é a parte sutil, é isso que você estava falando. Então, na verdade, as empresas são DNA. Você é uma fita azul aqui, que é uma ponta só, ou a vermelha, ou você só é centro. Você não pode ser os três independentes. Eles são interconectados. E é isso que faz a grande diferença nesses processos de transformação. Não é adotar um modelo, mas entender o modelo sistêmico. De que para o DNA existir, para ter a nossa genética, para ter a sua genética, é preciso uma parte, vamos chamar aqui burocrática, para ela ficar bem fixada, é preciso uma outra parte que zela, vamos chamar o financeiro como a parte que zela, que cuida, que mantém a saúde do corpo, a operações que mantêm o corpo em movimento. E a espinha dorsal é a cultura da empresa. E aí é onde entra, sem um sponsor, sem alguém que acredite, sem alguém que vá lá. Porque o pessoal não faz para sempre. Ou o pessoal demora para fazer. Então, eles precisam de alguém para dizer assim, não, vai, pode ir. O modelo Uber, eu pergunto para você, onde é que está esse DNA? Está dentro do grupo de pessoas que tem carteira assinada do Uber, que são funcionários do Uber, só para concluir meu raciocínio, na folha de salário, esse é o Uber? Claro que não. Então, o Uber, o que é? São essas centenas de pessoas, talvez uns poucas milhares de pessoas pelo mundo, que são funcionários do Uber, mais as centenas de milhares de pessoas que trabalham e que criam uma imagem do que é o Uber para o mundo externo. O Uber para o mundo externo não é aquele carinha que está no escritório que eu não conheço. É o motorista que vem me pegar na minha casa. Se você pega esse modelo do Uber e pensa que a minha empresa pode aplicar, eu posso ter um sócio com 2 ou 3 gestores, um para cada área, trabalhando numa salinha, trabalhando nas suas casas. E essa centena de funcionários que eu tenho podia ser tudo modelo Uber, subcontratado por tarefa, em squads, para dar a melhor resposta para cada desafio. E o modelo Uber, eu acho que é um modelo que vai prevalecer quando o japonês sair do porão. Me diz uma coisa. Porque vai estar tudo destruído, nós vamos ser obrigados, e mais do que obrigados, eu, empresário, vou pensar, porra, não é só o escritório que eu não preciso. Eu não preciso de centenas de milhares de pessoas na minha folha de pagamento, com obrigação de salário, de impostos. Eu vou poder uberizar o meu modelo. Todos os modelos podem ser uberizados. Se você não vai vender no shopping, cara, a tua loja que tinha 30 funcionários, pode ter 2 que são expositores e o resto você vai vender por e-commerce. Então, é outro conceito de negócio. Eu acho que para tudo vai ser assim, entendeu? Faltou só completar, só para não perder o raciocínio, completar aquilo que eu queria explicar, que é o seguinte: no modelo Uber existe organização, sim, mas é uma organização sem o controle da empresa chamada Uber. Uber é entre aspas, tá? Qualquer empresa que opere nesse modelo, ela tem uma organização que é criada de fora para dentro. Ela não é imposta. O cara que trabalha com Uber, depois de algumas milhares de pessoas trabalhando, eles criam um sistema que ensina o Uber o que é o ideal. Vamos falar nesse aspecto. Operações. Não só são os funcionários do Uber no mundo, como os motoristas, que é o que faz a operação rodar. Você pega a fita financeira, é aquele modelo de remuneração que o Uber propõe lá para os motoristas e que acaba criando um monte de empreendedorzinhos individuais, e aí ele faz toda a gestão. O cara não bota a mão no dinheiro. Ele bota lá no aplicativo, olha só. Aí o cara recebe lá o dinheiro, joga na conta dele, está operando a saúde dele, se está pagando muito ou pouco, não interessa. O que tinha no Uber que foi o que fez com que as pessoas começassem a aderir ao serviço de aplicativo? A cultura. Que cultura básica e simples era essa? Andar de táxi era um horror, andar de táxi se não arrumava quando precisava, se precisava no meio da madrugada não tinha. Os caras criaram uma cultura.
instantânea, e a parte mais sutil, que começou a encantar todo mundo desde o início: o motorista é educado, o motorista é arrumado, o motorista oferece bala, trata a gente de igual para igual com educação. A cultura estava feita. Cara, tem uma coisa mais profunda aí que eu não consegui chegar ainda no âmago da questão, que é como você mede sucesso. A uberização virou no avesso a forma de medir sucesso. Os chamados KPIs, as métricas para você medir sucesso, eram métricas físicas. Se você comparar uma frota de táxi amarelo de Nova York com uma frota de Uber, o táxi amarelo, você vai ver o ano do carro, a limpeza do carro, a limpeza do motorista, se o cara é assíduo, quanto ele traz no final do dia. Tem um monte de KPIs para você medir o sucesso de uma frota de táxi. E no Uber, quais são os KPIs do Uber? É a nota que o passageiro dá, porque ela sintetiza tudo isso. Esquece o Uber e pensa numa empresa de desenvolvimento de software. Software altamente sofisticado. Altamente sofisticado, que você vai ter que fazer funcionar um iPhone com ele. Onde o software do iPhone é feito? Não sei. Um pedaço é feito na Índia, um pedaço é feito na China. Quem na Índia está fazendo aquele componente crítico do iOS? É um chinês ou um indiano que você não, mal você sabe o nome. Talvez ele esteja trabalhando em casa. O que você passa para ele? Você passa especificações e depois você dá uma nota para o resultado dele. Simples assim. E se você pegasse esse indiano e trouxesse para o teu escritório, para baixo do teu teto, porra, você ia cobrar dele pontualidade, você ia cobrar dele o teste do software, a quantidade de erro que ele produz. Você ia inventar uma dúzia de KPIs para medir o mesmo indiano. Mas se ele está trabalhando na casa dele, e o único KPI que você cobra dele é isso aqui, deu certo ou não deu, pelo dinheiro que eu te dei, ponto final. Não existe mais organização. É uma organização que se impõe de fora para dentro, entendeu? E eu acho que a grande mudança, talvez para amarrar esse nosso raciocínio todo, ao final da pandemia, que a gente vai perceber que tentar botar tudo dentro da caixinha o tempo todo já era um exercício de maluco antes da pandemia. Depois da pandemia vai ser impossível, porque ninguém mais vai querer fazer isso, ninguém vai mais aceitar. Então, nós vamos ter que aceitar que o caos se auto-organiza. E se auto-organiza muito melhor do que o modelo hierárquico tradicional. Nós vamos ter que confiar na produtividade do caos. A teoria do caos está por trás de física quântica, de uma série de coisas novas que hoje a gente olha de longe e que vão tangibilizar depois da pandemia. Que é mais produtivo você trabalhar confiando nessa argamassa que surge do nada do que tentar você, dentro da sua caixinha, fazer argamassa e pôr um tijolinho em cima do outro. Esse modelo não vai mais, não existe mais. Ele ruiu com a pandemia, eu acho. Hein? Posso quebrar a cara, sair daqui e voltar a trabalhar, tudo igualzinho era. Mas eu acho que a gente não vai conseguir botar um monstro na caixa do cara. Mentalmente, sim. Concordo em gênero, número e grau. Só que tem uma outra variável aí, que todos vão enfrentar, que é a variável da escassez. E aí, quando eu falo de escassez, estou me referindo a emprego, estou me referindo à oportunidade de você monetizar. Porque isso que você estava falando é o que estava acontecendo. Já estava acontecendo. Mas lentamente. Lento, mas já estava acontecendo. No Brasil, muito lento. Lá fora, bem mais avançado. Quebrou todos os paradigmas. Lá fora, bem mais avançado. Travando uma luta mesmo, de titãs para ver o que prevalecia. Lá fora, mais, aqui menos. Mas qual é o elemento novo que a pandemia traz? Ela traz a escassez. E não mais do que escassez, eu gosto de usar o termo sobrevivência. Onde, e aí é história que eu estou falando, não é opinião minha. Você voltar na história, e você citou 2 grandes guerras, citou 2 grandes eventos que retratam bem isso, e antes deles, queda da Bastilha. O que acontece? Quando a escassez bate, quando a sobrevivência grita, nesse caos, que eu também concordo com você, ele se reorganiza
e se verticaliza. Ele não fica tão aberto. Ele vai começar a verticalizar de novo pela necessidade de se trabalhar regras até que se começa a afrouxar de novo. Então, o raciocínio que eu estava tentando fazer era o seguinte: pegar a evolução após alguns ciclos aí recentes, né? Primeiro, a linha de fabricação, que é totalmente voltada para o modelo cartesiano. Eu tenho que entender as partes para otimizar o todo, né? Depois você tem a célula de manufatura, inventada pela Toyota, com modelos flexíveis, onde todo mundo dentro de uma célula tem que saber fazer tudo e que os papéis podem trocar para você atender a demandas cada vez mais velozes. Até você chegar a um modelo Uber, que é um modelo de crescimento celular, que não tem muita regra. A regra é, olha, você tem que ter o teu carro limpo, você tem que aceitar me dar 25% e tem que ter uma boa nota. É um modelo de desconstrução. Se você pensar uma linha de fabricação, uma célula de manufatura e um modelo Uber. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: essa desconstrução ela é progressiva. A pandemia ela vai estar num nível que não é mais Uber, é além do Uber, o que eu não sei. Mas é um processo desconstrutivo para aumentar a produtividade. Então, mas não é para diminuir só, a produtividade. Está certo o teu raciocínio, a gente estava caminhando para isso. É o que eu acredito e invisto a minha mente, os meus esforços há mais de 25 anos para chegar até esse momento. O que eu quero trazer para nós e para quem possa estar assistindo para a gente é que tem um novo elemento nessa história. E aí, pegando até carona no exemplo que você deu, você lembra de um carro chamado Tucker? Lembro. Então, tem até um filme, é Tem um famoso. filme bacana sobre o Tucker. Cara extremamente disruptivo, criativo, na época em que só tinha carro grandão, pesado e preto. No pós-guerra, ele consegue lá uma licença, pega uma das fábricas que produzia bomba, sei lá, bomba ou carro de guerra, o que fosse, consegue lá uma concessão do governo, monta a linha de produção, e aí o jeito que o mercado estava no pós-guerra, a reconstrução, a verticalização necessária, porque uma coisa é que você está em guerra lá, o governo está injetando, emitindo moeda, injetando dinheiro, e daqui a pouco ele solta o mercado reagir sozinho. É como um filho. Você cria lá, agora já pode trabalhar e sustentar, você solta. Por que o Tucker não deu certo e só fabricou 100 carros? Porque ele ia contra um movimento natural. Eu não estou dizendo que eu era contra o que o Tucker fez, muito pelo contrário. Eu acho que o cara é um exemplo de empreendedorismo que não precisa ir buscar um Elon Musk e vai lá e visitar esse maluco. O cara era um maluco, ele era um visionário, né? É porque esse momento, esse elemento que eu quero trazer, aí talvez não esteja sendo muito assertivo na forma de colocar, é que agora, depois que o mundo sair desse lockdown, existe um novo elemento, que é um elemento econômico, estritamente econômico, que vai forçar com que as pessoas, ou vai forçar, talvez não seja o termo, vai levar as pessoas a adotar determinados comportamentos e padrões, como eu falei, pensar como os nossos avós, e se recompor e retomar esse conceito de mais elástico, mais de uberização, como você estava falando. Tem um elemento aí agora que vai ser um elemento de aprendizagem. É viver com toda essa liberdade que a gente estava começando a conquistar, com alguma hierarquia, algum conceito rígido que a gente tinha abandonado 100%. Eu sempre defendi que você tem que ter um híbrido das duas coisas. Você não pode abandonar o passado, você tem que pegar as melhores lições, modernizá-las, trazer elas para um momento mais contemporâneo e trabalhar com o comportamento e as tendências futuras. Você não pode eliminar uma para assumir outra. Na verdade, o sucesso está na composição Eu acho que pode. de todas elas. Então,
Aí eu discordo de você. Eu acho que pode. Mas também eu estou usando o verbo achar. Eu não Sim, estou nós falando estamos fazendo você. É exercício de apenas um adivinhação aqui. chute. Mas aí, cara, veja, a gente, quando faz uma análise de alguma coisa complexa, a gente não pode ir só pelo lado cartesiano, pelo raciocínio lógico. Pelo raciocínio lógico, eu concordo com você. A gente tem que voltar a se reorganizar para rapidamente ganhar de novo. Isso implica algum tipo de estrutura organizacional, que é assim, quando você olha esses ciclos, né? Linha de produção, uma célula de manufatura, o modelo Uber, nós estamos indo no sentido da desconstrução dos modelos organizacionais. Paradoxalmente, aumentando a produtividade. Você diminui a hierarquia e você produz com mais qualidade, com mais velocidade, com mais flexibilidade. O próximo passo, na minha opinião, vai ser absolutamente um passo enorme no sentido da desconstrução para aumentar a produtividade. Porque a gente vai passar a ter como referência os modelos ideais. Qual é o modelo ideal? O modelo ideal é um modelo atômico, é um modelo de uma célula, de uma molécula, é um modelo da natureza que é absolutamente caótico, mas é um caos que tem produtividade máxima, entendeu? Então, se você pensar o globo como um modelo celular, onde cada pessoa, para ter produtividade máxima, ela tem que trabalhar com liberdade máxima, é um modelo de confiança. Se eu trabalho com você e eu tenho 100% de confiança em você e você tem 100% de confiança em mim, isso vai funcionar muito melhor do que qualquer hierarquia que possa nos ligar num modelo onde você é o chefe e eu sou o funcionário, ou vice-versa. Mas é um modelo que a gente tem medo dele. Por isso que ele está vindo por aproximações sucessivas. Eu acho que a pandemia ela deu uma porrada nesse sentido. Ela mostrou, sim, que dá para ter um caos produtivo. Nós estamos vivendo um caos produtivo no mundo hoje, né? Com coragem ou sem coragem, a gente vai ter que mergulhar nesse caos, porque ele vai ser gerado pelo nosso cliente, pelo nosso colaborador, pelo nosso parceiro de negócio, que não vai querer entrar na caixinha de novo. É simples assim, entendeu? Essa dinâmica que não precisa ser ensinada por ninguém, se a gente confiar que esse modelo de dentro para fora ele é talvez o próximo ciclo de produtividade e a gente tomar o risco, nós vamos alcançar patamares de produtividade nunca sonhados. Talvez a sociedade esteja caminhando para uma anarquia que se auto-organiza em função da necessidade. E a forma de você se auto-organizar no Brasil vai ser diferente da China, da Índia, dos Estados Unidos. Então, o que a gente fazia até agora? A gente importava sistemas, o currículo do MIT foi exportado para o ITA. Quem falou que o currículo do MIT era bom para formar engenheiro aeronáutico no ITA? Mas foi assim a história. Quer fazer um fechamento, um pensamento final, um apanhado de tudo isso? Eu acho que essa reflexão que eu fiz é meio que a amarração de tudo que nós conversamos, né? Que é o próximo passo da produtividade global vai ser dado a partir da não organização, da não estruturação, da não imposição de modelos pré-fabricados.